Quando eu era adolescente, eu morria de medo de Jesus voltar, que eu tava batendo punheta. E eu tinha outros amigos adolescentes, e a gente ia nas células da igreja e tal, a gente ficava falando sobre isso, do medo de Jesus voltar, de morrer, sem ter confessado todos os pecados. Aí eu tô falando isso porque eu acabei de ver um vídeo de um pastor, que ele tá falando assim, que você não precisa pedir perdão pelos seus pecados. Uma vez que você aceita Jesus na religião ali dele, você não precisa, já tá, todos os seus pecados, passado, presente e futuro, já foram apagados. E essa não é a versão predominante do cristianismo, porque a maioria dos cristãos, talvez direto ou indiretamente, acredita que para cada pecado que você comete, você tem que pedir perdão. Até minha mãe falava, você não pode pecar em avarejo e tentar pedir perdão em atacado. Em varejo, gente, varejo. Por quê? Você peca individualmente, pecado por pecado, então você não pode fazer um pedido de perdão genérico. Tipo assim, Deus me perdoa por todos os pecados. Era recomendado que você pedisse perdão pecado por pecado. Mas aí que tá o problema. E, enfim, se você é católico ainda é pior, porque você tem que pedir perdão ao padre, né? Você tem que ir lá se confessar com, não ao padre, a Deus, mas com um padre ali, com um sacerdote. Então, imagina. Só que o problema é que para o cristão acredita que muita coisa é pecado, que muita coisa é errada. E eu, pelo menos, acreditava muita coisa era errada. Eu acreditava que tipo, falar palavrão é pecado, fazer piada besteirenta é pecado, rir de piada besteirenta é pecado, ter pensamentos impuros é pecado. Você vê uma pessoa atraente ali, você tem uma atração e você pensa, pecado, tem que se confessar. E não pode ser por varejo, tem que ser por, não pode ser por atacado, tem que ser por varejo, ou seja, pecado por pecado. Aí tem a gula. Gente, a gula. A gula é o pior pecado. Sabe por quê? Porque é muito difícil não ser guloso. Porque que é a gula? A gula é você comer quando não tá com fome. Agora, é que tá a dificuldade. Quando você come uma refeição salgada e aí tem uma sobremesa. Quando você chega na sobremesa, ninguém tá com fome. Até minha avó falou. Falava com a minha avó sobre isso. Ela falou, não, a gente come a sobremesa porque é gostoso, não é porque tá com fome. Eu falava, então é pecado. Aí eu não podia comer sobremesa. Teve um dia que minha madrasta trouxe pra casa um bolo verde, assim, de uma festa. Um bolo, assim, que tinha uma cara muito boa. Verde, assim, não... Um verde bonito. E aí eu queria comer aquele bolo. Eu falava, mas eu não tô com fome, eu preciso... E aí eu saía, começava a correr. Porque eu pensava, eu vou sair correr, porque aí vai me dar fome, né? Vou cansar, vai me dar fome pra eu comer aquele bolo verde. Gente, eu ficava pensando nisso. Não é fácil. Você ser crente não é fácil.